A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, aluno da Escola de Bereia. Seja muito bem-vindo. Essa é a aula número 1 deste curso, As Bases da Fé Cristã. Eu acredito que você já viu os vídeos anteriores, você sabe no que este curso está embasado, você sabe qual é o material que você precisa, já está aí munido. Eu acredito que você já orou, pedindo ao Espírito Santo de Deus para que te elucide, para que te ensine naquilo que é espiritual e naquilo que não é espiritual, te capacite para que você tenha a compreensão. Essa é a primeira doutrina, a primeira matéria que nós estamos agora iniciando neste curso, As Bases da Fé Cristã. Então, no teu caderno aí você já coloca qual é essa primeira doutrina que nós vamos dar o pontapé inicial agora. O que é a Bíblia Sagrada, ok? Esta é a primeira matéria. E dentro dessa doutrina, dentro dessa matéria, às vezes vai ser necessário eu discorrer por algumas aulas para ensinar apenas uma matéria, tá ok? Então não se preocupa, não tenha pressa, vem tranquilo, ok? Que você vai alcançar o resultado que se espera, que é o aprendizado daquilo que nós nos propomos a te ensinar. Então vamos lá, o que é a Bíblia Sagrada? Qualquer análise responsável, né, de uma simples crença cristã, ela deve ser baseada no que Deus disse sobre o assunto. Observe muito bem isso que eu acabei de lhe dizer. Qualquer análise que você precisa fazer, né, dentre todas as doutrinas cristãs existentes dentro da teologia sistemática, nós vamos aprender um pouco mais sobre teologia sistemática mais para frente, mas toda análise que você for fazer, se você for responsável nessa análise em qualquer assunto da doutrina cristã, você deve iniciar essa análise não por aquilo que você acha, não por aquilo que alguém disse, mas sim baseado no que Deus disse sobre o assunto. É isso mesmo. Não adianta você iniciar uma análise responsável acerca de uma crença cristã, de uma doutrina cristã, ouvindo, alguém falou que era assim, disseram que era desta forma, disseram que é daquele outro jeito. Não. A primeira pessoa que você precisa se basear acerca de qualquer doutrina bíblica, qualquer análise bíblica é Deus. O que é que Deus disse sobre aquele assunto? O que importa para nós é isso, o que Deus disse sobre este assunto. E a nossa aula é o que é a Bíblia Sagrada. Portanto, ao olharmos para uma série de crenças cristãs básicas, faz sentido começar por onde? Pelo fundamento dessas crenças. Nós vamos estudar aqui 20 doutrinas básicas da fé cristã. E por onde nós deveríamos começar? Justamente em saber o que é a Bíblia Sagrada. E começar pelo fundamento. O que é que Deus diz sobre a Bíblia Sagrada? O que ele disse sobre a Bíblia? Primeira coisa que você precisa entender. A Bíblia, né, Sagrada, o que é? O que Deus disse sobre a Bíblia Sagrada? Então, a própria palavra de Deus, observe isso, eu vou ser redundante, devagar, porque fazendo este curso eu acredito que tem pessoas que têm um vasto conhecimento já bíblico, só está aqui fazendo um recapitular, né, recapitulando a matéria. Tem algumas pessoas que conseguem pegar rápido, tem algumas pessoas que é mais devagarzinho, não que essas pessoas não tenham capacidade intelectual e cognitiva, não é nada disso. Algumas pessoas conseguem aprender com mais rapidez, algumas pessoas demoram um pouco mais para aprender.
Então, me desculpe você que de repente achar que estou sendo muito redundante, tá ok? É porque o intuito desta aula é que você aprenda. Então, o que é a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada, escreva aí. A Bíblia Sagrada é igual à Palavra de Deus. É isso mesmo. A Palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Se alguém te perguntar o que é a Bíblia Sagrada, você vai responder assim, hein? A Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus. É justamente isso. E o que Deus diz acerca da sua própria palavra? Nós vamos ver nesta aula ainda. Então, um tópico que a Bíblia, que é a palavra de Deus, abrange de forma minuciosa é ela mesma. É a palavra de Deus falando sobre a própria palavra de Deus. Então, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, ela trata e abrange de forma minuciosa sobre ela mesma. Isto é, a Bíblia nos diz o que Deus pensa sobre as suas próprias palavras. A Bíblia nos diz, está escrito, compilado, o que Deus pensa sobre a tua própria palavra. Qual é a opinião de Deus sobre as suas palavras? Ok? É isso que é a Bíblia Sagrada. E quando nós começamos a ver qual que é a opinião de Deus sobre a sua própria palavra, ou seja, sobre a Bíblia Sagrada, e quando nós vamos nos aprofundar mais sobre isso, nós vamos observar que esta opinião, vou usar essa palavra, que essa opinião de Deus acerca da sua própria palavra, ela pode ser dividida em 4 categorias. A opinião de Deus acerca da Bíblia Sagrada, ela pode ser dividida em 4 categorias gerais, 4 categorias chamadas aí gerais. A primeira categoria, autoridade. A Bíblia tem alguma autoridade? A segunda categoria, clareza. A Bíblia é clara no seu conteúdo? A terceira categoria, necessidade. Necessitamos de verdade conhecer a palavra de Deus? E a quarta e última categoria, a suficiência da palavra de Deus, a suficiência da Bíblia Sagrada. Então, o que é a Bíblia? É a própria palavra de Deus. E o que a Bíblia fala? A Bíblia abrange minuciosamente sobre ela mesma, que é a opinião de Deus acerca da sua palavra, que pode ser dividida em 4 categorias gerais. Quais são essas categorias? Autoridade, clareza, necessidade e suficiência. É isso mesmo, está aí justamente para você agora. O que é a Bíblia? Você agora sabe, a partir desta aula, você sabe o que é a Bíblia Sagrada. Eu quero que você anote tudo que você ouviu, assista a aula mais de uma vez. A próxima aula, dentro dessa mesma doutrina, dessa mesma matéria, nós vamos falar sobre a autoridade das Sagradas Escrituras. Mas antes você precisa ter pleno conhecimento do que você acabou de estudar, tá ok? Anote, faça quantas anotações necessárias forem, usa canetão aí, colorido, faça aí que for um carnaval, mas o importante é você ter aprendido, tá ok? Fica aí com Deus e até a próxima aula.